Olá, você que está conosco, Biologia, professor Cornélio, mais uma vez com vocês, Enem. Vamos estar analisando hoje uma parte muito boa da biologia, que é a genética. Nós vamos estar analisando alguns conceitos cruciais para o bom entendimento da genética, ok? Acompanhe conosco. Quando falamos em genética, falamos de uma ciência relativamente jovem, essa ciência jovem que tem talvez o seu maior ícone, sua maior expressão em Gregor Mendel. Então, quando falamos em Mendel, falamos aí na maravilhosa genética, né? E a ciência, como falei, relativamente jovem, do século XIX, quando se iniciam os experimentos, mas posteriormente que ela se torna a ciência. Mendel, considerado o pai da ciência, ele não formulou nenhuma lei, tá? A primeira, a segunda lei, não são leis formuladas por ele, na verdade ele fez os experimentos, em homenagem a ele, foram postulados posteriormente a primeira e segunda lei de Mendel, né? Mas antes de falarmos em Mendel e nos postulados relacionados àquilo que ele pesquisou, vamos comentar um pouquinho sobre o que é genética e quais são aí uns atributos importantes para você ter um bom entendimento dessa área tão maravilhosa. Então a genética é um estudo dos genes e de sua transmissão às gerações futuras. E o que se pode falar que é gene? Gente, gene são receitas, são pedaços de DNAs que tem a receita que identifica, obviamente, uma determinada proteína que, obviamente, vai estar tendo um caráter talvez catalítico, enzimático, ou construtivo, ou um caráter talvez até energético e assim por diante. Então, genes são receitas. Então, o estudo das receitas e de sua transmissão para as gerações futuras. Além disso, quando nós juntamos as receitas, quando falamos de uma receita, a receita é aquilo que nós temos escrito no papel, elas são representadas, portanto, por, obviamente, escritas. Essa parte escrita, essa receita toda, o conjunto delas todo, o conjunto de todas as receitas que estão num caderno, o caderno de receitas, portanto, a gente chama de genótipo. Então, o genótipo é a constituição gênica do indivíduo, ou seja, o genótipo reúne as receitas do indivíduo. E nós representamos essas receitas do indivíduo por letras. Por exemplo, Azão Azinho, Bezão Bezinho, Cezão Cezinho, Dezão Dezinho. Então, o conjunto de todas as receitas nós chamamos de genótipo. Agora, o genótipo ele vai se manifestar e essa manifestação vai garantir a formação de uma proteína. A manifestação dessas características, ou seja, eu tenho a receita, agora eu vou ler essa receita e fazer o bolo pronto é o fenótipo. Então, o fenótipo é a manifestação das receitas. Só que, obviamente, esse fenótipo, ele pode ter uma influência bastante grande do próprio meio. Então, por exemplo, se o indivíduo é branco, ele tem o genótipo Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, esse aqui é o genótipo dele. Isso vai manifestar um fenótipo branco. No entanto, se esse indivíduo tomar um pouquinho de sol, ele vai ficar um pouco mais bronzeado, ou talvez fica vermelho. Então, obviamente, alterou um pouco o fenótipo dele, mas o genótipo continua o mesmo. Então, o que seria o fenótipo? Na verdade, é o genótipo, ou seja, é a receita, mais a ação do ambiente, que vai influenciar a manifestação dessa receita. Ok, pessoal? Tranquilo os dois conceitos, genótipo e fenótipo? Genótipo, receita, fenótipo, manifestação dessa receita. Ok? Mais dois conceitos importantes. O que são cromossomos homólogos e o que são genes alelos? Gente, quando ocorre a fecundação, ou seja, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, o pai vai mandar 23 cromossomos. A mãe vai mandar 23 cromossomos. Então, o pai vai mandar o cromossomo 1, o 2, o 3, o 4, o 5. A mãe vai mandar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. E vai acontecer o quê? Quando o indivíduo é formado, o zigoto 2N, vai acontecer o quê? O pareamento dos cromossomos homólogos. Ou seja, o par 1 vai ter o cromossomo 1 do pai e vai ter 1' da mãe. O par 2 vai ter o cromossomo 2 do pai e o 2' da mãe. Então, o que são cromossomos homólogos? São cromossomos pertencentes ao mesmo par. Eles carregam as mesmas receitas. Se um deles tem a receita de olho, o outro também tem a receita de olho. Se um deles define receita de cabelo, o outro também define de cabelo. Então, eles carregam as mesmas receitas. Ok?
Claro que receita de olho pode ser olho claro, outro pode ser olho escuro, outro pode ser um olho intermediário, cor de cabelo tem várias tonalidades, mas carregam as mesmas receitas. Então, os cromossomos homólogos são cromossomos que pertencem ao mesmo par e carregam as mesmas receitas, ok? Agora, quando eu pego um cromossomo homólogo, imagina, tem cromossomos que têm mais de 1000 receitas no nosso caso, tá? Vamos imaginar que eu pegue uma posição aqui nesse parzinho de homólogos. E vamos analisar que nessa posição, nesse locus, eu vou encontrar o loci, o gene A. E aqui, no 2, eu vou encontrar o azinho. Então eu digo que o azão e o azinho, eles são alelos. Por quê? Porque eles ocupam a mesma posição em cromossomos que são homólogos. Então, olha só, gente, cromossomos homólogos são cromossomos pertencentes ao mesmo par. Genes alelos são genes que se encontram na mesma posição em cromossomos homólogos, ok? Então, os alelos, por exemplo, o azão-azão, o azão-quazinho, o bezão-bezinho, o bezão-bezão e assim por diante, tá? O que mais? O que é uma característica heterozigota ou híbrida? O indivíduo que tem uma característica heterozigota ou híbrida, ele tem alelos diferentes de um determinado gene. Então, para a característica 1, ele tem o alelo azão e o azinho, ele é heterozigoto ou híbrido. Lá para a característica 2, ele tem os alelos bezão e bezinho. O que agora é uma característica pura? Indivíduos que apresentam essas características puras, eles têm os mesmos alelos. O azão-azão, o bezão-bezão, o azinho-azinho, o bezinho-bezinho, o cezinho-dezinho. Então eles têm, obviamente, os mesmos alelos, alelos iguais para aquela característica. Tá? O que é um alelo dominante? O alelo dominante, vamos imaginar que o azão domina o azinho. É aquele que se manifesta em homozigose e em heterozigose. Faltou uma palavrinha aqui. Ou seja, eu costumo dizer o seguinte, que o azão é o irmão mais velho e o azinho é o mais novo. O irmão mais velho, ele manda quando ele está sozinho em casa ou quando ele está com o mais novo. Então, o alelo dominante ele se manifesta tanto em homozigose como ele se manifesta em heterozigose. Já o alelo recessivo, ele vai se manifestar somente quando estiver em homozigose. Ou seja, o irmão mais novo manda só quando ele está sozinho em casa. Ok, gente? Então, mais um conceito interessante. Esse conceito a gente vai estar repetindo em exercícios, em análises feitas posteriormente. Tá, gente? O que são genes codominantes? Como o nome sugere, codominantes. Os dois genes do par manifestam seu caráter. Um exemplo clássico que a gente vai ver posteriormente, existia uma raça de gado chamado Shorton, que tem um alelo que determina que a cor do pelo tem que ser branca. E tem um outro alelo que determina que a cor do pelo tem que ser preta ou marrom. Quando a gente observa que o indivíduo tem os dois alelos, ele não é cinza ou o indivíduo marrom mais claro, ele é malhado. Por quê? Tem pelos que são pretos e tem pelos que são brancos. Ele manifesta as duas cores, porque manifestam-se os dois genes. O que é um polialelismo? Também temos uma aula só sobre isso. Polialelia é quando um gene tem mais de 2 alelos para uma mesma característica. Por exemplo, na tipagem sanguínea tem o alelo I. O alelo Izão, ele tem a variável IA, que define sangue A, IB, que define sangue B, e Izinho, que define sangue 0 ou O. O que é pleiotropia? Pleiotropia é quando um par de genes determina vários caracteres. Um exemplo, gente, tem um gene que faz com que certas galinhas sejam arrepiadas. O fato das galinhas serem arrepiadas, mais ar fica entre as penas, elas demandam de mais energia para se manterem aquecidas, portanto o metabolismo delas é maior em função de serem arrepiadas. Isso leva a elas terem um crescimento menor e uma série de outras consequências, como um aumento do batimento cardíaco proporcional,
uma perda de calor mais acentuada, portanto tem que ter um metabolismo maior para manter esse equilíbrio térmico. Ok? Isso é pleiotropia. Seguindo. Polimeria, ou herança quantitativa, é quando vários genes determinam só um caráter e eles somam as suas forças. Por exemplo, no caso da cor humana, o azão, ele define que o indivíduo tem uma coloração mais escura, preta. O azinho, que ele não vai ter essa coloração tão escura. Então nós vamos ter assim, o indivíduo que é azão, azinho, bezão, bezinho, ele tem 2 porções para preto e ele tem nenhuma porção, essa azinho e bezinho não computam em nada. Então ele seria um mulato médio. Agora, se eu pegar um indivíduo que é azão, azão, bezão, bezão, ele é preto, 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 e obviamente a cor dele vai ser o quê? Preta. Assim como, se ele for azinho, azinho, bezinho, bezinho, ele não tem a manifestação de tanta melanina. Então esse indivíduo aqui é o quê? Ele é branco. Então os genes somam as suas forças para determinar uma característica. E também veremos posteriormente o caso da epistasia, é quando existe interação entre genes, não alelos, onde um pode inibir a ação do outro. Veremos isso em uma aula bem certinho, o que é a tal da epistasia, ok? Gente, nós queremos agora analisar com vocês o que vem a ser um heredograma ou árvore genealógica. Então, gente, quando nós colocamos um heredograma, uma árvore genealógica, nós vamos falar aqui, portanto, uma árvore familiar. Essa árvore é representada por uma simbologia. Quadrado significa homem. Quadrado achurado, pintado, é um homem afetado. Um círculo significa mulher. Círculo achurado, uma mulher afetada. Losango é quando a gente não consegue definir o sexo. Casamento, o homem casou com essa mulher. A filiação, primeiro filho foi homem. O segundo filho foi mulher. Terceiro filho foi homem. Quarto filho foi mulher. Então aqui nós temos a geração parental, os pais, aqui é F1, os filhos. Se porventura tivermos gêmeos monozigóticos, gêmeos idênticos, se representa dessa maneira, aqui 2 meninas. Aqui dizigóticos ou gêmeos diferentes ou fraternos. Aqui mais uma vez essa representação, ok? Agora, gente, o que é a tal da primeira lei de Mendel? Gente, a primeira lei de Mendel nada mais é do que uma expressão do que acontece no processo de meiose. O Mendel, ele não conhecia a gene ainda. Então ele falou o quê? Que cada característica é formada por 2 fatores. Um que vem do pai, outro que vem da mãe. Só que no ato da formação dos gametas, os fatores se separam. E os gametas são formados aonde? Não é no processo de meiose? Então olha aqui para você compreender isso melhor. A primeira lei você pode desenhar, é uma meiose. Então olha só, imagina que eu tenho aqui uma célula que tem aqui um par de cromossomos. Aqui tem o azão e aqui tem o azinho. Então essa célula quer se dividir, primeiro ela vai duplicar o material genético. Então aqui vai ficar azão, azão, e aqui vai ficar azinho, azinho. Na primeira divisão meiótica acontece a separação dos cromossomos homólogos. O azão, azão vai para cá, o azinho, azinho vai para cá. Na segunda divisão meiótica acontece a separação das cromátides irmãs. Então nós vamos ter aqui o azinho, o azinho, o azão e o azão. Traduzindo, se o indivíduo for azão-azinho, ou seja, para aquela característica ele tem 2 fatores. Um que veio do pai, o outro que veio da mãe, ou vice-versa. Só que na hora de formar os gametas, formar o espermatozoide ou o óvulo, os fatores se separam. Ou seja, ele vai ter ou o espermatozoide carregando o azão, ou o espermatozoide carregando o azinho. Ou vai ter óvulo carregando o azão, ou o óvulo carregando o azinho. Qual é a probabilidade? Obviamente, meio ou 50% para cada. Beleza? Então, a primeira lei, cada caráter é condicionado por 2 genes, 2 fatores. Um do pai, o outro da mãe. Apenas um dos 2 genes é fornecido para o gameta produzido. Essa é a primeira lei. Gente, como é que o Mendel chega
a avaliar, né, essa questão dos experimentos, quando se fala em experimento de Mendel, o que ele faz? O Mendel trabalha lá no mosteiro, né, isso no século XIX, meados da primeira etapa do século, metade do século XIX. O Mendel trabalhava no mosteiro, cuidando lá da horta, e ele observou ervilhas. E ele observou que tinham ervilhas que tinham sementes verdes e ervilhas que tinham sementes amarelas. Vamos imaginar que ele plantou aqui no canto da horta somente amarelas. E aqui no outro canto ele plantou somente verde. Nascia verde, ele plantava verde. Nascia verde, ele plantava verde. Nascia verde, até que tudo aqui era verde. Nascia amarelo, ele plantava amarelo. Nascia amarelo, plantava amarelo, até que tudo aqui que nascia era amarelo. Aí ele falou, olha, esse amarelo aqui é puro. E esse verde é puro. Aí ele cruza, ó, geração P, os pais. Gente, não pense que ele cruzou duas sementes. Ele troca o grão de pólen das plantas. Então ele pega amarelo com verde, e para surpresa dele, todo mundo que nasce na geração F1 é amarelo. Então ele chega à primeira conclusão. Amarelo domina o verde. Então ele vai usar aqui o amarelo, ele vai falar que é Vzão, Vzão, ou Vzão, Vzinho, e o verde, Vzinho, Vzinho. Então vai acontecer o quê? Quando cruza um Vzinho, Vzinho com Vzão, Vzão, 100% é Vzão, Vzinho. Agora, quando ele pega essa geração F1, Vzão, Vzinho, e cruza com Vzão, Vzinho, olha o que pode acontecer. Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Então aqui aconteceu o quê? A proporção genotípica de códigos diferentes. Um Vzão, Vzão, para 2 Vzão, Vzinho, para 1 Vzinho, Vzinho. A proporção fenotípica, a proporção de cores distintas, ó, 3 amarelos para 1 verde. Essa é a proporção fenotípica, ok? Vamos lá, continuando aqui. Agora, vamos analisar aqui dois tipos de dominância. A dominância chamada incompleta e a codominância. Gente, quando a dominância é uma dominância incompleta, significa que quando existe um indivíduo heterozigoto, ele apresenta um caráter intermediário, diferente dos homozigotos. Se é branco com vermelho, o heterozigoto nasce rosa, por exemplo. E quando é codominante, o indivíduo heterozigoto expressa os dois fenótipos. Vamos ver isso daqui com você. O caso clássico da planta boca de leão. A flor branca foi cruzada com a flor vermelha. Branco, Bzão, Bzão, vermelho, Vzão, Vzão. O que aconteceu? Toda a filiação nasceu VB. Toda a filiação nasceu rosa. Agora, quando se cruza rosa com rosa, ó, olha o que pode acontecer aqui, ó, cruzando rosa com rosa, cruzando VB versus VB, pode nascer VV, pode nascer VB, pode nascer VB e pode nascer BB. A proporção genotípica. Eu tenho 1 VV, 2 VB e 1 BB. Qual é a proporção fenotípica? Eu vou ter 1 vermelho para 2 rosas para 1 branco, ou seja, a proporção fenotípica e a genotípica é a mesma. Em herança com dominância incompleta ou sem dominância, a proporção fenotípica e genotípica é a mesma. Ó. 1 branco, 1 vermelho, 2 rosa. Agora, no caso de uma codominância, ó, o heterozigoto expressa os dois fenótipos simultaneamente. Então, exemplo aqui, ó. O gado aqui, shortum, branco, Bzão, Bzão. Avermelhado, homozigoto, Vzão, Vzão. O indivíduo filhote aqui, ele é malhado, ele é heterozigoto, VB. Observem que ele tem manchas claras e pelo escuro. As duas cores se manifestaram, codominância. Beleza?
Quando um gene pode causar a morte do indivíduo ou provocar um dano muito grave, ele é chamado de gene letal. Então, o gene letal pode causar a morte desse indivíduo. Então, exemplo clássico na pelagem de coelho. Olha só. Existe um gene que, quando está em homozigose, em ratos, não em coelhos, desculpem, ele é letal. Quando é azão-azinho, o rato é amarelo. E quando é azinho-azinho, esse rato é agute. Pode ser cinza ou marrom. Então, olha só, quando nós cruzamos dois heterozigotos, a probabilidade pode nascer azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Só que esse indivíduo azão-azão, ele morre. Então, a gente sobram 3 possibilidades. Dessas 3, 2 indicam que a cor vai ser amarela e uma indica que a cor vai ser agute. Portanto, 2/3 para ser amarelo e 1/3 para ser agute. São os genes letais. Vamos ver agora um exercício. Considere o cruzamento de um bode sem chifres com 3 cabras. Em cada cruzamento foi gerado apenas um filhote. Observe os dados da tabela. Aí ele coloca: admita que a ausência de chifres em caprinos seja uma característica monogênica dominante. Uma só característica dominante. Utilizando as letras azão e azinho para representar os genes envolvidos, determine os genótipos do bode e das 3 cabras. Ele falou, vamos voltar aqui, que o bode não tem chifres e sem chifres é dominante. Então, sem chifres, vamos escrever aqui, sem chifres é uma característica dominante. Então, azão-azão ou azão-azinho. Com o chifre é uma característica recessiva, azinho-azinho. Ele diz que o bode, vamos colocar o bode aqui, ele não tem chifres. Então, o bode, ele é azão alguma coisa, Cruzou com 3 cabras. A primeira cabra, ela tem chifres, então ela é azinho-azinho. A segunda tem chifres e a terceira não tem. Agora, os filhotes aqui, no primeiro caso, bode com a cabra 1. Os filhotes nasceram sem chifres. Então, sem chifres, azão alguma coisa. A mãe só pode ter doado azinho para ele. Segundo caso, os filhotes nasceram com chifres. Então, um azinho veio da mãe, o outro do pai. Então, eu já defini que o bode é azão-azinho. E no terceiro caso, o bode é azão-azinho. A cabra é azão o quê? Azão-azinho. Por quê? Porque os filhotes nasceram com chifres. Definimos, portanto, o genótipo que ele pediu do bode e das 3 cabras. Exercício relativamente fácil. O heredograma mostra a ocorrência de fibrose cística em uma determinada família. Essa doença de caráter autossômico, não tem nada a ver com sexo, caracteriza-se por afecção pulmonar crônica, insuficiência pancreática exócrina e aumento da concentração de cloreto no suor. Analisando-se essa história familiar, é correto afirmar que a probabilidade do indivíduo 4,2 ser portador do gene da fibrose cística é. Vamos voltar aqui. Essa é uma herança autossômica do tipo recessiva. Por quê? Eu tenho aqui 2 pais, esse e esse, que são normais, e o filho apareceu com a doença. Então, a doença é algo diferente dos pais, o que os pais tinham. Então, isso é recessivo. Então, esse indivíduo aqui é azinho-azinho, os pais aqui são azão-azinho. Esse indivíduo é azinho-azinho, aqui é azão o quê? Azão alguma coisa. Aqui é azão-azinho, porque o pai só pode ter doado o azinho. Aqui é azão alguma coisa, aqui é azinho-azinho. Aqui é azão-azinho. Aqui é azão não sei o quê. E aqui é azão também não sei o quê. Olha o que ele perguntou. Aqui é azinho-azinho, então um azinho veio daqui. Ele quer saber qual é a probabilidade do 4,2 ser portador do gene para a fibrose cística. Então aqui, a geração 1, a geração 2, a geração 3 e a geração 4. O 4,2, qual é a probabilidade desse ser portador? Ele já nasceu, eu sei que doente ele não é. Então ele é filhote desses indivíduos aqui, A probabilidade dele era assim, azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Assim, ele não é. Portanto, a probabilidade dele ser portador é essa aqui. Em 3, quantas?
2, portanto 2/3, ok? Então, nós fechamos aqui essa primeira aula de primeira lei de Mendel e uma noção dos conceitos de genética. Bons estudos a todos e até nosso próximo encontro.